400 mil pessoas, terceiro apagão em menos de um ano. E aí o governo federal fez essa movimentação também, que está aberta aqui no nosso site, a reportagem da Folha, falando sobre as árvores, justamente, né? O governo abriu investigação contra a ANEEL por apagão e notificou a gestão Nunes sobre árvores. Reportagem da Mariana Holanda e do Renato Machado. A concessionária se tornou novamente alvo de críticas por conta desse apagão. Foram 2 milhões sem luz, agora 400 mil continuam. O governo Lula vai notificar a Prefeitura de São Paulo para que dê explicações em até 3 dias sobre a alegação da concessionária de que a queda de árvores que seguem bloqueando vias e fiação impedem o restabelecimento total do serviço. Aquela fala do Vadidamus, né, de que vai notificar e tal, cobrar da Prefeitura na explicação. O Vadidamus é o secretário nacional do consumidor. Bom, Sakamoto, a gente sabe que a questão não é tão simples, preto no branco, mas volta à tona privatizações, por exemplo, né, que sempre há muito tempo no Brasil é um tema em alta, que gera muitas paixões. E aí, como é que você vê isso, né? A gente vê uma empresa que foi contratada, não está prestando o serviço adequado, recebe muito dinheiro para isso, mas não entrega, né, o serviço de qualidade. Essa não é, digamos assim, uma regra para privatizações, né? Mas quando acontece, como o poder público deve agir? Olha, existe uma série de mecanismos que o poder público poderia tomar a partir do fato de uma concessionária não entregar o serviço desejado, inclusive o rompimento de contrato. A questão é que ela é um pouco complexa, né? Eu sou o primeiro a defender rompimento de contrato. Na verdade, eu sou o primeiro a defender que determinados serviços, como água e luz, não sejam privatizados por uma questão. Eu não sou contra a privatização, deixa bem claro. Ah, sério, você é contra a privatização? Não, não sou, não. Não sou. Por princípio, eu não sou. Né? Eu acho que tem setores que podem privatizar. Agora, tem setores que, vamos ser sinceros, é mais importante o serviço público funcionar necessariamente do que você gerar uma lucratividade. Muitas vezes, determinados setores vão dar prejuízo. Água, luz, por exemplo, são 2 setores que, ao redor do mundo, historicamente, deu prejuízo. Dá prejuízo. Porque muitas vezes você tem necessidades que são, por exemplo, de reforçar uma parte do sistema, atender uma periferia, atender determinados locais que não são interessantes. E por mais que seja colocado em contrato que você atende uma parte rica e, por conseguinte, tem que atender uma parte pobre, isso é ficção, tá? Não funciona. Então, isso sem contar que na hora do vamos ver, o que o pessoal fez como a Enel fez? Vão demitir pessoas mais antigas que ganham mais, ou forçar a demissão através de PDVs, Programa de Demissão Voluntária, e vamos contratar pessoas novas que têm pouca especialização sobre esse assunto, que na hora que chega no local lá, não sabe a diferença de um transformador, né? Não sabe o que é ascarrel, não sabe o que é um disjuntor, né, de fase, olha e fala, danou-se, eu vou abrir o manual do YouTube para consertar. Tudo bem, eu tô brincando, eu só preciso ter ideia da hipérbole. Que aí, você tira o pessoal que tem especialização, que tem anos de prática, que olha, já sabe e resolve, que é mais caro. Por quê? Porque conhecimento custa caro. E bota um pessoal mais novo. E aí, isso segue uma lógica que é uma lógica do quê? Uma lógica de lucratividade. É a mesma lógica doida que faz com que. E aí que tá, vamos até colocar da seguinte forma, Diego, vamos até um pouco aproveitando e vamos expandir. Vocês estão acompanhando o caso dos transplantes de órgãos no Rio de Janeiro? Né? O Sim. que o pessoal está discutindo agora? Aquela questão lá de que o pessoal descobriu que os testes para saber se os órgãos que iam ser retirados de pessoas e levados para doadores, como é que tinha doença ou não, e aí descobriu-se agora que os doadores tinham HIV, o pessoal que fez o teste fez que nem o pessoal, sabe? E aí agora está descobrindo que pessoas que receberam os órgãos estão com HIV, né? O pessoal fez isso e está se discutindo no Rio de Janeiro em busca de lucro, para É. reduzir custos em nome da Ter- lucratividade. Eu já termino, Terceirização, já né, o Sakamoto? Nesse caso foi a terceirização. mais do que mas é mais do que a terceirização. Se você tivesse adotado um laboratório que fosse decente, pagando melhor para aquele laboratório, que não fosse relacionado com ninguém, que não tivesse nem amizade de família, nem nada com aquilo, que fosse uma coisa assim, talvez o sistema custasse tão caro quanto você está adotando um hospital público, né? Você adotasse um laboratório bom, mas aí era a certeza de que o serviço seria fornecido com qualidade. Então, o que acontece? No intuito de você ter o lucro como objetivo, você acaba cortando, que o caso desse laboratório, você corta custo, e corte de custo, às vezes, não fazer o exame. Então, o que acontece? A Enel, né, reduziu a manutenção e a qualidade da manutenção para dar lucro. A Enel reduziu a qualidade da manutenção para dar lucro. E ficou por isso mesmo.
Ah, mas aí a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deveria fiscalizar, tal pessoa deveria fiscalizar, todo mundo deveria fiscalizar. Mas o que acontece é que esta é uma lógica que, infelizmente, permeia o Brasil em privatização de serviços públicos essenciais ou de concessão de serviços públicos essenciais. Quando o objetivo dessa privatização é garantir a lucratividade, o crescimento do negócio e não do atendimento ao consumidor, dá problema. Então, o que acontece? A questão da contaminação do pessoal por HIV no Rio de Janeiro e a questão do blackout da Enel, do apagão da Enel em São Paulo, são irmãos siameses. Vamos trazer aqui, só Posso, para, antes de passar a palavra para você, Raquel, posso só para trazer a falar? notícia do Rio também, só para a gente fechar esse bloquinho. Você quer dar uma palavra antes? Tem Vai lá. problema. Na minha avaliação, o problema não é a privatização, é a corrupção. Muitas vezes os sistemas públicos, quando eles estão, os serviços públicos, quando eles estão sendo feitos dentro do sistema público, às vezes é lento, às vezes você não consegue universalizar o serviço, o Estado não dá conta de tudo, de fazer tudo de forma eficiente. E muitas vezes você privatiza para você conseguir ganhar eficiência. E uma privatização bem feita, ela consegue não buscar só o lucro, ela consegue buscar a universalização do serviço. Muitas vezes é isso que se busca, que a água, o esgoto, a luz chegue a todas as pessoas. Só que o que acontece? Qual que é o grande problema? É quando esse processo é feito e a corrupção entra no meio. O que aconteceu no Rio de Janeiro? E vai precisar ser investigado, a gente ainda não tem certeza. Se contratou um laboratório, muito provavelmente, que não tinha condição de prestar o serviço por conta de uma indicação política. Né? Essa indicação política leva à contratação de um serviço totalmente ineficiente e coloca em risco a vida das pessoas. Aí você vê aqui em São Paulo, o que a gente precisa investigar e entender que pode estar acontecendo? Você tem uma concessionária que não entrega os investimentos que precisam ser feitos, que não cumpre as regras e que está se avaliando ter o seu contrato renovado. Como? Como é que isso está sendo discutido? Por que isso está sendo discutido? Quais os lobbies e interesses que ela moveu? Então, muitas vezes, a questão não está no processo de privatização. A questão está nos lobbies e os interesses e na corrupção envolvida. Você olha para dentro das agências reguladoras. As agências reguladoras são um modelo teoricamente perfeito, certo? Você monta agências com mandatos independentes de governo, você indica essas pessoas, elas vão lá e elas têm um trabalho técnico de fiscalizar a forma como as empresas estão atuando e entregando o serviço para a população. Só que aí elas acabam cooptadas, muitas vezes, não estou falando que são todas, é caso a caso, você tem que avaliar, por pessoas que estão ligadas às empresas e não fazem o trabalho delas direito. Então, muitas vezes, o problema não é a privatização. A privatização, muitas vezes, busca melhorar, modernizar e entregar um melhor serviço para a população. O problema é a corrupção.